Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 7º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos estudos de geografia, dessa vez iniciando uma nova unidade. Vamos começar a unidade 6 do nosso livro didático, no qual nós vamos falar sobre as atividades no campo, a produção, terra e trabalho. Vamos lá? A unidade se inicia com uma reflexão. Muitas vezes, não paramos para observar todos os processos que levaram à produção de um suco de caixinha que tomamos ou de um biscoito que comemos. Muitas vezes, não paramos para observar como aquele alimento foi produzido, quais os processos, desde, por exemplo, na questão do suco de caixinha, de repente, do cultivo da laranja até o momento que ele é transformado para ser colocado naquela embalagem e chegar na nossa residência. Então, vamos iniciar essa unidade realizando justamente uma abordagem, uma análise de todo esse processo. Quando bebemos um copo de suco, ou comemos uma fatia de pão, por exemplo, dificilmente pensamos na origem desses alimentos, nos caminhos que percorreram até chegar à nossa mesa e nos trabalhadores envolvidos nas etapas de produção e de transporte. Todas essas informações indicam como os produtos que consumimos se relacionam com os aspectos do espaço geográfico. Observem as figuras. Percebam que nesta primeira imagem eu vejo justamente a colheita de laranja sendo realizada nessa área de cultivo dessa fruta, como vocês bem podem observar. Mas como que chegam até nós, professor, já que vem de tão longe? Por meio do transporte, ela vai ser levada justamente para feiras livres, como vocês bem podem observar, onde lá nós poderemos adquirir justamente esse alimento. Ou então, esse mesmo fruto colhido aqui pode ir justamente para a indústria. E na indústria vai ser justamente transformado, receber novos produtos, novos ingredientes, e vai receber embalagens específicas para durarem mais tempo, entre uma série de processos. Ou seja, determinados frutos ou demais vegetais que são cultivados no campo vão passar por uma série de processos até chegarem nas nossas residências. Os alimentos in natura, ou seja, no seu estado natural, consumidos no dia a dia, e outros produtos utilizados pela indústria, têm origem no campo. Veja alguns exemplos. Na indústria alimentícia, ocorre o processamento de produtos agrícolas, como, por exemplo, a torrefação do café, a pasteurização do leite, e pecuários, como, por exemplo, seleção e cortes de carne, preparo de laticínios, etc., e a fabricação de alimentos diversos, como comidas congeladas e enlatadas, biscoitos, molhos, entre outros. Na usina de biocombustíveis, são utilizados produtos agropecuários, como cana-de-açúcar, soja, milho, entre outros, para gerar combustíveis como o etanol e o biodiesel. Algumas usinas também produzem energia elétrica. Na indústria têxtil, são utilizados o algodão, sisal, linho, entre outros, para a fabricação de tecidos, roupas e etc. Como você viu nos exemplos acima, as relações entre produção agropecuária e indústria ocorrem por meio do fornecimento de matérias-primas. O campo fornece a matéria-prima para a indústria transformá-la. Essa relação também ocorre com o uso de produtos industrializados no campo, como equipamentos agrícolas, rações, fertilizantes, agrotóxicos, entre outros. O que são os agrotóxicos, professor? Produtos químicos utilizados principalmente para poder combater pragas e doenças nas plantações. Do campo para o consumidor, passando ou não pela indústria, as mercadorias dependem dos transportes para circular. No Brasil, o transporte rodoviário, ou seja, por meio de rodovias, no caso, caminhões e outros tipos de transporte desse gênero, é o principal responsável pela circulação dos produtos consumidos no dia a dia da população. Galerinha, agora vamos conhecer os tipos de produção que são realizados no campo, tanto nas atividades da agricultura como na pecuária. Resumindo tudo, aquele terminho que a gente bem conhece, agropecuária. Este termo vai englobar essas duas atividades que são realizadas no campo. Mas vem aqui comigo nos slides para a gente compreender de uma forma mais dinâmica. Mudei de lado, hein? Agora eu estou desse lado para a gente visualizar melhor. Vamos iniciar esta parte do capítulo falando sobre a agricultura. Mas afinal, o que é a agricultura? É basicamente a atividade que realiza o cultivo de vegetais
que tem aproveitamento para os seres humanos, no caso, principalmente para nós. Então, o que é que acontece, meus queridos? A agricultura, ela vai ter dois tipos no qual ela vai se diferenciar. Eu vou ter, no caso, a chamada agricultura familiar e eu vou ter a chamada agricultura comercial. Vamos conhecer cada um dos tipos agora. A chamada agricultura familiar, como o próprio nome diz, né, como o próprio nome sugere, são atividades realizadas por membros de uma família, ou amigos, ou até mesmo cooperativas, grupos de pessoas que vão se empenhar em realizar essa atividade. O segundo ponto da agricultura familiar é que geralmente ela é realizada para a própria subsistência, ou seja, para o consumo próprio e ou para um pequeno comércio, ou seja, os vegetais colhidos podem ser comercializados em pequenas feiras pelos próprios responsáveis por essa lavoura. Outro ponto muito importante também da agricultura familiar é que ela vai ser dessa forma, vai realizar a policultura, ou seja, vou cultivar diferentes vegetais no mesmo terreno. Num determinado lado do terreno, eu tento justamente realizar o cultivo do feijão, do outro lado, da mandioca. Ou seja, nesse mesmo terreno, eu realizo o cultivo de várias culturas diferentes, justamente para propor uma variedade na mesa deste trabalhador e também para que não venha danificar tanto o solo, realizando também, em alguns momentos, a chamada rotação de culturas. Outro ponto muito importante de observarmos aqui é o fato deste tipo de agricultura ter uma baixa mecanização. Aqui eu não tenho tratores, não tenho colheitadeiras, não tenho um maquinário reforçado, como existe na agricultura comercial. Aqui as próprias pessoas realizam essas atividades. Alguns se preocupam em cavar, outro em pôr as sementes, outro em realizar irrigação. E dessa forma, não vai existir uma mecanização desse trabalho. Pode existir, de repente, alguma pequena máquina que venha facilitar ou algo do tipo. Mas desde já, a agricultura familiar, ela de fato vai apresentar um baixo índice de mecanização da produção. Outro ponto muito importante é que aqui eu também vou ter menos impactos ambientais. Aqui as pessoas vão, de certa forma, cuidar mais deste solo. Muitas vezes o solo não vai passar pelo chamado processo de esgotamento. Aqui eu também não vou ter o uso intensivo de agrotóxicos e defensivos agrícolas no geral. Consequentemente, aqui eu tenho uma produção mais limpa e também tenho uma produção que vai resultar em menos impactos ambientais. Agora, falando a respeito da agricultura comercial, como o próprio nome sugere, a atividade realizada por esta é voltada para o comércio, para a exportação. E essa atividade ela é realizada geralmente por grandes grupos e empresas, como eu falei anteriormente, voltado para o grande comércio, voltado para a exportação. Nesta agricultura, geralmente aquilo que é cultivado no sistema de monocultura, ou seja, se cultiva um único vegetal para que se tenha o máximo de aproveitamento possível deste. Por exemplo, em grandes latifúndios, em grandes lotes de terra, se cultiva apenas cana-de-açúcar para as empresas que realizam o aproveitamento deste vegetal, ou então se cultiva apenas laranja, justamente para que se venha aproveitar o máximo aquele espaço para aquele determinado vegetal. Na agricultura comercial, eu também vou ter isso aqui, uma alta mecanização. Se eu quero uma produção em larga escala, se eu quero aproveitar cada vez mais aquela atividade, se utiliza tratores, colheitadeiras, se utiliza agrotóxicos, ou seja, uma série de produtos, uma série de instrumentos, que vão fazer com que essa atividade se tenha o máximo de produtividade. Aqui eu vou ter também mão de obra especializada. Eu vou ter pessoas que vão justamente realizar o manuseio dessas máquinas, ou técnicos e engenheiros agrônomos para fazer, por exemplo, uma seleção de sementes, ou utilizar sementes geneticamente modificadas para que se venha ter o máximo de aproveitamento possível. Porém, neste tipo de atividade, eu vou ter isso aqui, maiores impactos ambientais. O uso de agrotóxicos vão fazer com que os produtos acabem também tendo um pouquinho, muitas vezes também uma grande quantidade de produtos químicos que também podem vir a fazer mal às pessoas que consomem.
dependendo, obviamente, da quantidade que se utiliza. Aqui também posso ter a contaminação dos solos com esses agrotóxicos que acabam sendo utilizados, eles vão penetrando nas camadas mais profundas do solo até chegar também nos lençóis freáticos. Ou seja, é uma atividade que, de certa forma, vai apresentar maiores impactos ambientais. Aqui podemos observar o quão é mecanizada a agricultura comercial. Aqui eu tenho justamente máquinas realizando trabalhos que seria necessário, nesse caso aqui, um grupo muito grande de pessoas. Ou aviões, como vocês bem podem observar, chamados aviões pulverizadores, que vão jogando defensivos agrícolas nos vegetais para poder evitar a contaminação por pragas ou algo do tipo. Aqui eu também vou ter pessoas trabalhando justamente com um maquinário mais específico para acompanhar a produtividade, para acompanhar de certa forma todo aquele processo. E galerinha, assim como a agricultura se diferencia em tipos, a pecuária, que é justamente a criação de animais, também se diferencia. Neste caso, eu vou ter a chamada pecuária extensiva e eu vou ter a chamada pecuária intensiva. E vamos conhecer as suas respectivas diferenças agora. Na chamada pecuária extensiva, eu vou ter o gado criado solto, como vocês bem podem observar, em grandes pastagens. Esse gado vai se alimentando justamente desse pasto, vai percorrendo, e dessa forma a gente percebe que são basicamente utilizadas técnicas rudimentares. Aqui, ó, eu tenho a figura do peão cuidando e acompanhando esse gado. Aqui, nesta atividade extensiva, não vai ser necessário grandes investimentos no que diz respeito a maquinário, de certa forma, um acompanhamento especializado. E geralmente, esta pecuária extensiva vai ser para a criação de gado de corte, ou seja, para que se aproveite a carne daquele animal que está sendo criado. E a pecuária extensiva se diferencia da intensiva justamente no que diz respeito a isso aqui, as técnicas utilizadas. Aqui são técnicas rudimentares, como falamos anteriormente, a figura do peão tangendo o gado, ou seja, técnicas meio que bem arcaicas de fato. Não se tem uma grande mecanização que se existe na pecuária intensiva que vamos ver agora. A pecuária intensiva, como o próprio nome sugere, é um processo no qual eu vou aproveitar de maneira mais intensa possível o gado. Primeiro ponto, aqui nessa atividade, o gado ele é criado em confinamento, como vocês bem podem observar, ao contrário da extensiva que o gado ele é criado solto. Aqui eu vou ter tecnologias e técnicas avançadas, ou seja, eu vou ter maquinário para fazer a extração do leite da vaca ou uma série de outras necessidades. Aqui, nesta atividade, vai sim necessitar de grandes investimentos para que venha adquirir maquinário, pagar profissionais especializados, como veterinários, entre outros. Nessa atividade, o gado ele tanto vai ser aproveitado para a pecuária de corte, ou seja, o aproveitamento de sua carne, ou na pecuária leiteira, no qual se aproveita o leite, para posteriormente este ser transformado nas indústrias de laticínio, entre outros. Tudo bem? Agora falando a respeito da chamada produção agroecológica, essa é justamente um tipo de cultivo que contribui para a proteção dos recursos naturais e para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores rurais, dos animais e dos consumidores. É uma produção menos agressiva ao meio ambiente quando comparada à agropecuária convencional, que usa agrotóxicos e fertilizantes químicos. Muitas técnicas usadas na produção agroecológica fazem parte da herança cultural de populações tradicionais, como indígenas e quilombolas, cujo modo de vida está estreitamente relacionado à terra. Nos últimos anos, pesquisas vêm sendo realizadas para aliar experiências acumuladas desses povos ao conhecimento científico de diversas áreas, como agronomia, biologia, economia, geografia, sociologia, a preservação ambiental, a melhoria da produtividade e ao sustento e ao bem-estar de famílias agricultoras. Observem essa imagem de um exemplo de produção agroecológica. Aqui eu tenho o solo sendo aproveitado da seguinte forma, porque a partir do momento que se utiliza essa técnica, pode-se aproveitar mais o solo e também preservá-los. Ou seja, a agricultura agroecológica,
A atividade agroecológica, ela vai ter justamente esse cuidado, né, mais intensificado para que se venha preservar o solo e se tenha também um aproveitamento desses vegetais de forma mais saudável para os seres humanos. E além disso, podemos observar aqui outros pontos da produção agroecológica. Aqui são utilizados fertilizantes orgânicos, também chamado de biofertilizantes ou adubo orgânico, e defensivos agrícolas naturais, produzidos com espécies vegetais, esterco e minerais em vez de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Outra técnica também utilizada é justamente a rotação de culturas, que vai alternar o plantio de espécies em uma mesma área, visando a recuperação do solo e o controle de seres vivos, como insetos que atacam as produções. Percebam o seguinte, na medida que eu utilizo, por exemplo, o solo para se cultivar feijão, para aquele determinado vegetal se aproveita determinados nutrientes do solo, mas para o cultivo, por exemplo, de milho, já vão se aproveitar outros nutrientes que também existem no solo. Dessa forma, alternando essa produção, não se tem justamente o esgotamento desses nutrientes. Aqui são utilizadas técnicas de irrigação econômicas e armazenamento de água das chuvas. A produção é planejada de acordo com as características naturais da região, ou seja, são plantadas espécies que se adaptam, por exemplo, ao tipo de clima e de solo e à presença da água. Na pecuária, em geral, os animais são criados soltos e alimentados com produtos sem agrotóxicos. Não são usados produtos químicos para o trato do rebanho, nem hormônios para acelerar o desenvolvimento. De acordo com pesquisas, a carne, o leite e os ovos desses animais são mais saudáveis, saborosos e ricos em vitaminas. E aqui são necessários encontros e cursos de produção agroecológica para incentivar os agricultores a adotar esse tipo de produção em suas terras, para orientá-los sobre técnicas que podem ser empregadas nesse tipo de atividade. E por aqui finalizamos a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.